nossa unidade 3. Vamos dar uma ênfase agora, nesta unidade, a entender como funciona a administração esportiva no Brasil e nos diferentes segmentos, privado, público e terceiro setor. Vamos relembrar um pouquinho o que é administração, né? O que nós vamos trabalhar dentro dessa unidade, e nós vamos dar ênfase a 5 variáveis básicas da teoria geral da administração. O que é a tarefa, o que é a estrutura, relações pessoais, ambiente e tecnologia. Nessa unidade, nós vamos trabalhar a organização esportiva primeiramente, como é que ela deve estar dividida, que eu já dei uma ênfase na unidade passada. O que é participação, o que é educacional e o que é rendimento. Como é que esses 3 eles caminham juntos. Antes, eu vou dar uma pincelada aqui na origem do esporte. Como é que surgiu, né, essa origem da prática esportiva? Né? Todo mundo sabe que foi mediante a qual se preocupa com acrescentar a força e agilidade do corpo, onde os movimentos eles eram muito rudimentares. Nós não tínhamos ainda um movimento especializado no esporte. Então, a origem do esporte ela surgiu de maneira bem, né, rudimentar, até chegar o movimento que nós temos hoje em todas as modalidades dos nossos esportes. Ela também passa pela a origem do esporte, vem lá dos chineses, em 2700 a.C., passa pelos egípcios, 2500 a.C. Na mesma época, os primeiros elementos da luta foram o jiu-jitsu, que apareceu no Japão. Isso aqui é só uma breve introdução, para vocês relembrarem isso, mas nós estudamos essa parte aqui lá na disciplina Introdução à Educação Física, né? Como é que são os povos esportivos, como é que eles estavam dentro da nossa história, né? Que os principais começaram realmente a partir da Grécia Antiga, onde com a celebração da Antiguidade, os Jogos Istmicos, né? O Corintos, e os Delfos. Esses são os principais da nossa história. Ela também passa no período do ano de 393, chamado Idade Média, até o ano de 1896. Da nossa era, ficou conhecida como sendo a idade obscura do esporte. Passamos aqui pelos Jogos Olímpicos, e restabelecendo os Jogos Olímpicos foi em 1896. A origem do esporte também, nós trazemos aqui algumas das palavras que originaram a palavra esporte e desporto. E a importância do professor nesse contexto. É necessário que o professor de educação física conheça e entenda o projeto político-pedagógico da escola para poder planejar e organizar em suas aulas de acordo com a legislação vigente. Então eu tenho que entender como é que está dividido o meu projeto político-pedagógico, professora? Isso mesmo. O projeto político-pedagógico, ele tem essa finalidade para que tudo eu possa vir a ser desenvolvido nas minhas aulas de educação física. Nas escolas, embora já seja reconhecida como uma área essencial, a educação física ainda é tratada de uma maneira muito simples. É como se fosse algo que pode ser facultativo, eu posso participar ou não, e ela não deve ser vista assim. Então, essa é a importância de nós, enquanto professores de educação física, conhecer como é que está a educação física inserida dentro do nosso projeto político-pedagógico da escola. Como é que passamos também um pouquinho para estudar um pouco do esporte do Brasil. Nós sabemos que a ginástica, ela foi a primeira modalidade. Nesse semestre, nesse módulo, vocês também vão ter aí a metodologia do ensino da ginástica rítmica, e vai ser muito bom, porque nós vamos trabalhar juntos, eu e o outro professor da disciplina, o professor Evandro, possivelmente o nosso objetivo, é trazer esse conhecimento da unidade 3 para que vocês possam aplicar na prática aí no município, na realidade de vocês. O esporte também ele tem não só a forma de rendimento, mas ele também tem a parte do lazer, da competição. O esporte ele é um lazer para muitos, porém, dado o seu esforço físico, ele pode ser uma atividade praticada de uma forma lúdica, prazerosa, além de satisfação que pode nos proporcionar. Ele também tem a parte da higienística, educativa e a promoção social. Se vocês hoje forem observar o campinho de futebol perto da casa de vocês, até própria a brincadeira de rua, ela deve ter uma ênfase mais prazerosa, mais lúdica, do que propriamente de rendimento, de competição. Então, o esporte também passa por essa ênfase do lazer e da competição. Os aspectos positivos do esporte, isso nós temos que passar todos os dias para os nossos alunos. A prática esportiva passou a ser uma atividade crescente. Então,
prevenir alguns problemas físicos causados por certos trabalhos surgidos com a Revolução Industrial. Isso acontece muito. O fato de eu só trabalhar e também não trabalhar com a parte do corpo. Pode ser praticado por pessoas de todas as idades e de todos os sexos. Os esportes, também temos aspectos negativos do esporte: excessiva seletividade, profissionalização exacerbada e exaltação do espetáculo. Talvez isso, quando nós pensamos muito mais para a parte do rendimento e não para a parte social, que nós chamamos que é a parte de participação. Porque nós temos que ter bons hábitos na prática esportiva, hábitos de praticar esporte deve ser iniciada desde a criança, então nós temos, então eu tenho que trabalhar desde essa fase da infância para que ele possa ser um adulto consciente da sua necessidade da prática da atividade física. Bom, em síntese, praticar ou não esporte é uma decisão que ultrapassa a vontade do indivíduo. O hábito da prática esportiva deve ser iniciado desde criança, preferencialmente no sistema de ensino. Vocês na escola, nós, enquanto professores de educação física, temos que incentivar e estimular a prática a partir das nossas aulas de educação física, que ela pode ser prolongada por toda a vida. Porém, se por algum motivo esse hábito não for adquirido quando jovem, a iniciação à prática esportiva, quando adulta, será mais difícil, mas não impossível. Então, eu posso estimular aquilo que eu falei. Eu posso ter o esporte de participação na comunidade, que é uma forma também de trabalhar a melhor qualidade de vida, justamente no período da vida que irá necessitar dos conhecimentos ou habilidades adquiridas na juventude. Então, a educação física, ela é uma prática que deve ser iniciada desde a infância, tá? E de preferencialmente na escola. Bom, em relação à nossa avaliação referente à unidade 1 e 2, nós vamos ter um fórum, onde o fórum já temos o nosso texto anexado, ele tem a ver muito mais com a parte da legislação. Vocês vão ter 2 perguntinhas para responder e o texto de apoio já foi anexado na nossa aula, tá bom? Quanto à nossa avaliação parcial, nós vamos ter uma avaliação parcial da unidade 1 e 2, onde tem perguntas e respostas, e vocês vão utilizar o nosso caderno de atividades, que tem a ver com a parte toda da gestão em relação à unidade 1 e 2.